Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aquele povo. Essa é antiga, para quem sabe. Quem sabe canta. Onde está? Onde está que não se vê? Oh, aleluia. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: ao Aderge foi embora praz. Quantos acreditam nessa palavra? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Cadê a geração que aqui está preparada para ir morar com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, queridos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o livro das revelações, último livro da palavra de Deus, também no último capítulo deste livro, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Quantos irmãos procuram, quero externar a Deus toda a gratidão e dizer que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor nessa noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, a missionária Edna, pela vida do vosso pastor presidente, vossa diretoria, meu amigo Santiago, que através dele me fez o convite, cada um dos pastores de regionais, coordenadores, que tem aberto a porta deste campo e de cada regional para a nossa pessoa e nos confiado a palavra de Deus a estar ministrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quantos assim o encontraram, digam amém. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7, versículo 7, versículo 12 e versículo de número 20. Começando pelo versículo 7, diz assim a palavra de Deus, me acompanhe. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia deste livro. Versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Quantos entenderam, diga glória a Deus. Eu vou dizer Maranata e a igreja diz, ora vem Senhor Jesus, combinado? Amém? Maranata. Tá fraco, tem muita gente e pouca voz. Maranata. Senhor nosso Deus, querido Pai que está no céu, uma vez mais nos colocamos sobre a Tua presença para pedir as Tuas misericórdias sobre a nossa vida nessa noite. Papai querido, nós te suplicamos pela vida dos irmãos que aqui contribuíram para a Tua obra, contribuíram, ó Deus, para estar ajudando este departamento, sabendo que aquele que ajuda algo da Tua parte, Senhor, o Senhor não deve nada a ninguém. Abençoa, Deus, este momento da mensagem, que em nossos corações enraize-se uma mensagem de esperança, sabendo que o nosso lugar não é nessa terra, mas é no céu. Se aqui, papai querido, tiver mais de uma pessoa que ainda tem essa esperança, acende novamente dentro dos nossos corações brasas como que de fogo, ó Pai, que alimentem dia por dia para dizer, ora vem Senhor Jesus. Se dentro dessa igreja entrou verdadeiros adoradores com o intuito de adorar Deus, incomoda cada um deles, que no glória a Deus, que no aleluia o Senhor encha, que na línguas estranhas esse lugar fique pequeno para o tamanho da Tua glória que há de ser manifesta neste lugar. Se aqui já entrou algum adorador, abre a boca adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Sente-se glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, maravilha, queridos irmãos. Deus, Ele está em nosso meio. Quantos assim acreditam? Diga amém. Quantos vieram ouvir uma palavra da parte de Deus? Diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho que dizer que sou deveras feliz de estar nesse primeiro culto geral de adolescente com vocês, sabendo que um dia eu fiz parte deste grupo de adolescente, que um dia eu sentei no banco onde vocês estão sentados, aqui no campo da Assembleia de Deus no 2º Distrito, até os 18 anos de idade, quando Deus nos levou para a obra, para o campo missionário. De lá o Senhor nos abençoou muito e nos faz hoje retornar a esta casa. Eu louvo a Deus por estar cercado de amigos, de pessoas do bem, de pessoas que torcem pela nossa vitória. Deus abençoe a vida do coordenador Leno, em nome de Jesus, nosso amigo. Deus abençoe Elimar Muniz, também nosso amigo. Deus abençoe o pastor Cirlande, que foi o meu dirigente, quando eu ainda era um pedaço de gente. Hoje eu sou um pouquinho grandinho, né? Mas naquele tempo eu era um pouquinho menor. Raimundinho também, me lembro bem do Senhor, Deus abençoe. O irmão José, que está ali atrás. E demais irmãos e amigos que aqui estão, que se eu for citar, eu passaria a noite inteira, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e de poder hoje viver mais uma parte da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos me ouvem bem? Diga glória a Deus. Se você puder prestar um pouquinho atenção aqui, nesses 30, 40 minutos, querei estar trazendo algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que você será edificado. O que Deus tem preparado para os nossos corações nessa noite não é algo dessa terra, não é algo que o olho humano viu ou que o ouvido já ouviu. Se você conseguir entender o teor dessa mensagem que Deus há de trazer ao teu coração, se eu conseguir expressar em palavras a revelação que os céus há de nos entregar por intermédio da sua escritura nessa noite, eu tenho certeza que não sairá dessa igreja tão somente andando, mas voando nas asas do Espírito Santo de Deus. Se você pudesse entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas nessa noite, você não perderia tempo na rede social, mexendo no telefone, conversando com o coleguinha que está no lado. Você ficaria ligado nos céus para aquilo que Deus tem a manifestar em nosso meio nessa noite. Estamos debaixo de um tema: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a diretoria pela escolha deste tema e também pela coragem, porque muitas das igrejas hoje não querem mais pregar sobre o arrebatamento da igreja. São muitos os lugares que vamos, que em alguns lugares não querem mais ouvir falar da volta de Jesus. A nossa maior esperança como igreja aqui na terra não é ficar aqui nessa terra para todo sempre, não é, quem sabe, constituir família. Essa é um sonho, essa é uma promessa, mas não é a principal delas. Não é tão somente se formar numa boa faculdade, conquistar amigos, respeito, soberania aqui na terra, mas a maior promessa que nós temos adquirido, corrido atrás, vivendo por ela, é de um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir buscar a sua igreja nos ares. Eu sou um desses que acredita nessa promessa, eu sou um desses que vive por essa promessa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É mais do que um grito de uma igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É mais do que um versículo, é mais do que uma palavra, é a maior esperança da igreja do Senhor aqui nessa terra. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o nosso mapa de fé, entenda, olhe para cá por gentileza. Por 2 vezes encontramos na palavra de Deus a palavra Maranata. Uma delas foi citada aqui em uma das oportunidades. A outra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 16, o versículo de número 22, há de também citar essa palavra. No versículo na qual nós lemos Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo de número 20 traz a revelação do significado dessa palavra. Ora vem Senhor Jesus. Não é qualquer palavra, não é qualquer declaração, é um grito que a igreja do Senhor há de pronunciar nos últimos dias dela, aqui nessa terra. Maranata, ela interliga toda a passagem bíblica desde Gênesis e Apocalipse, a ponto de quando exclamamos e dizemos: ora vem Senhor Jesus, o principal foco dessa palavra é o Senhor Jesus. Se hoje Ele é chamado de Senhor,
é porque primeiramente ele soube ser servo. Se hoje ele é rei dos reis, senhor dos senhores, outrora se colocou na posição de servo. Ele só é chamado de Senhor porque primeiramente nos serviu. O maior de todos demonstrou humildade a se tornar menor entre todos. O maior de todos, na qual a Bíblia diz que para olhar para as estrelas ele se inclina para baixo, onde a palavra de Deus diz que em Salmo número 103, que quando ele quer ver os céus, ele não olha para cima como a gente olha, ele olha para baixo. Mas esse Deus que é grande, forte, justo e poderoso, se tornou pequeno a ponto de caber no ventre materno de uma mulher, só para, sendo da forma de servo, ser aquele que se entregou pelos meus e pelos teus pecados. Ele só é chamado de Senhor porque primeiramente ele nos serviu. Entenda, tudo que se cumpre no Apocalipse teve começo no começo da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que o nosso Deus, ele tinha um outro codinome, sempre era chamado pelo autor Moisés de Senhor Deus. A palavra Senhor sempre estaria à frente do nome de Deus. Após a queda do homem, no capítulo de número 3 de Gênesis, todas as vezes que mencionava o Senhor, ou era Deus, ou era Senhor, ou Jeová, ou algum de outros seus nomes traduzido do hebreu ou do aramaico. Agora o título de Senhor foi perdido. Aí vem a necessidade do nosso Cristo entrar em ação, porque se no Gênesis começa com um casamento, em Apocalipse também vai terminar com um casamento. E aqui eu tenho uma notícia para dar para os irmãos que estão ansiosos para casar e ainda não conseguiram nenhum pretendente, nenhuma noiva. Assim como diz o pastor Júnior Trovão, se não casou aqui nessa terra, se prepara, porque tem um noivo que está te aguardando, vindo nas nuvens para te buscar, para levar aonde ele está morando e assim te fazer noiva dele. Se começa com casamento em Gênesis, em Apocalipse também termina com um casamento. Em Gênesis começa com o homem perdendo o paraíso por conta da desobediência. Em Apocalipse, a igreja herdará os céus e o paraíso por conta da obediência. Deus faz um trâmite. Deus, ele planeja a redenção da humanidade. Visto que alguém no céu teve por usurpação ser igual a Deus. Quem aqui conhece dessa história e é estudante da escola bíblica, sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele disse em seu coração, no livro de Isaías e Ezequiel: eu subirei e eu serei a semelhança do Altíssimo. Quando a palavra de Deus traz a palavra semelhança, quer dizer reflexo, o mesmo que, ou da mesma essência. Deus disse: da minha semelhança você não pode ser. Mas quando Deus vai fazer o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, ele olha para aquele ser pequeno embaixo e diz: façamos nós a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra semelhança é a mesma que Satanás usou para usurpar o trono de Deus. Deus não deu para ele, mas quando Deus vai fazer você, ele diz: eu vou fazer conforme a minha semelhança. É por isso a raiva de Satanás, porque embora com proporções diferentes, no céu ele quis ser igual a Deus. E quando ele faz a mulher pecar no jardim, o que ele diz? Se tu comeres deste fruto, serás semelhante a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. É daí que surge a maior promessa da igreja do Senhor, a primeira de todas elas. É que quando Deus olha para a serpente e diz: você vai rastejar, vai comer do pó dessa terra. Quando ele olha para a mulher e diz: eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. Eu quero ver uma mulher que gosta de serpente até hoje. Homem, a partir de hoje vai trabalhar, e do suor do teu rosto vai sustentar a casa. Mas uma promessa também foi dada para Satanás: Satanás, da semente desta mulher vai nascer um, que tu pode até ferir o seu calcanhar, mas sobre ele darei poder e autoridade para esmagar a cabeça da serpente.
semente. Oh, aleluia! Quem não entendeu, eu vou repetir para que você entenda. Se pela mulher também entrou o pecado, também vai ser de uma mulher que o Salvador vai vir para a humanidade. Do mesmo lugar de onde veio vergonha, também será do mesmo lugar que verá a redenção de todo mundo. Olha como é que esse Deus funciona e trabalha. Primeiro, ele é semente da mulher. A Bíblia diz no livro de João que ele é a nossa árvore, a videira verdadeira na qual nós somos enxertados. Em Apocalipse, agora ele já é a raiz de Jessé, aquele que foi semente, aquele que diz que temos nós que tem os frutos que ele tem, aquele que também é a raiz de Jessé e a árvore. É Jesus dizendo: eu sou todo o processo da salvação, desde a raiz eu sou, a semente eu também sou, a porta eu também sou, a entrada do céu eu também sou. O sumo sacerdote Hebreus diz que é Jesus, o cordeiro que é sacrificado, adivinha quem é também? Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o clamor em Maranata é direcionado a ele. Ora vem, Senhor Jesus. Não poderia ser outro. Ele é desde o começo até o final, desde Gênesis até Apocalipse. Se ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, a Bíblia diz que ele também é a porta na qual as ovelhas entram. Se ele é o sumo sacerdote que é responsável de tirar os nossos pecados, ele também é o próprio cordeiro que morreu pelos nossos pecados, e é dele também o próprio sangue que limpa nossas vestiduras, no sangue do cordeiro, porque dele, por ele e para ele continua sendo todas as coisas. O que começa por ele, continua através dele e vai terminar também com ele. Essa é a promessa da igreja. Nós não caminhamos por outra senão por ele. A Bíblia diz no segundo livro de Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 8, que Paulo vai dizer que bem-aventurados somos nós. Quem, pregador? Aqueles que esperam a sua vinda, porque há uma coroa que está aguardando só por nós aguardarmos a vinda. Sabe quem é que não aguarda a vinda de Jesus? Os que têm medo, os que não estão preparados, porque aqueles que anseiam em morar no céu, aqueles que têm saudade de um lugar onde nunca foi, mas sabe que pertence a lá, toda hora, todos os momentos está preparado dizendo: vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Cadê o povo da UADERJ que está preparado para ir morar no céu? A promessa começa por ele. Esse é o objetivo dos cultos, esse é o objetivo dos congressos. É por isso que nós pregamos. A Bíblia diz no Mateus capítulo de número 24, versículo 14: enquanto esse evangelho não for pregado, esse é um dos sinais da volta do Filho de Deus. Quando ele diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é um grito que quem dá, pregador? Nós como igreja. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem... Não, você não entendeu. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diz... Se o Espírito e a noiva dizem vem, eu preciso estar alinhado com o Espírito. Porque não adianta o Espírito dizer vem e eu dizer aguarda mais um pouco porque eu não estou preparado. Não adianta nada o Espírito estar dizendo vem e eu dizer aguarda mais um pouco porque eu preciso terminar o namoro que não é santo. Não adianta o Espírito estar dizendo vem e você dizer aguarda mais um pouco porque eu não estou preparado. Se o Espírito diz vem, a noiva também precisa dizer vem. Cadê a igreja que ainda está gritando por Maranata? Há um grito que precisa ser dito, há um grito que o mundo precisa escutar, porque se tem alguém que grita, tem alguém que escuta, e a igreja não pode se acovardar nos últimos dias a pregar o reino e a pregar a palavra de Deus.
porque muitas das vezes temos nos escondido dentro das escolas. Olha para mim, adolescente, muitas das vezes temos nos escondido dentro da faculdade. Tem muitas vezes gente que não sabe que tu nem é crente dentro da sala de aula. Dentro da igreja dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas enquanto andamos na rua, pessoas não sabem que a gente é crente. Eu aprendi uma coisa: queira o mundo escutar ou não, eu vou continuar bradando que o Senhor vem buscar a sua igreja. Queira eles achar escândalo ou não, a igreja precisa estar bradando que Jesus vem buscar a sua igreja. Eles não têm vergonha de ir para as ruas. Olha aqui, eles não têm vergonha de erguer faixa por aquilo que eles defendem. Eles não têm vergonha de nas escolas pregar aquilo que não vem de Deus. Eles não têm vergonha de na faculdade lutarem pelos direitos que eles acham que têm. Por que nós vamos ter vergonha de anunciar o nosso Cristo como Salvador da humanidade? Deixa eu falar, Deus vai levantar nesses últimos dias uma geração cheia de autoridade que vem do céu. O sistema vai estar falando de lá para cá, e Deus levanta a mocidade para falar daqui para lá. Vão tentar colocar ideologia de gênero na cabeça de nossos adolescentes, mas aqueles que vieram clamar por Maranata vão saber se defender dentro da palavra de Deus. Aqui não, Satanás. Aqui não, aqui tem uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. A igreja que não tem medo de dizer: nós defendemos nossos direitos, nós defendemos nossos princípios. Deus te levanta, adolescente, com autoridade nesses últimos dias. Podem falar o que quiser de lá para cá, também vamos gritar daqui para lá. Nós temos a santa lei de Deus que está guardada em nosso coração, e nós não vamos pecar contra ele. Perda tudo aqui na terra, mas não perca a chance de morar no céu. Deus, se for preciso tirar a amizade, vai tirar a amizade. Deus, se for preciso tirar namoro que não vem de ti, vai ser preciso tirar, vai sair. Se for preciso tirar amizades que não te levam para o céu, vai ter que ir embora. Mas nada te separará do amor que existe em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Capítulo 22 começa dizendo: bem-aventurados aqueles que guardarem a profecia deste livro. Podem dizer o que quiser, eu sei em quem eu tenho crido. Podem se levantar como se levantar, eu sei quem me salvou. Pode acontecer o que aconteceu, o sangue dá no meio da canela, eu sei que aquele que me resgatou tem preparado uma coroa da vida para aquele último dia. É por isso que nós clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem mais alguém comigo nessa noite? Oh glória, aleluia. Eu tenho uma notícia a dar para alguns. Para muitas das coisas dentro da nossa crença, do nosso meio cristocêntrico, precisa principalmente que você tenha fé, o que você creia. Para aceitar Jesus, você precisa crer e confessar Romanos 10, versículo 10. Para você ser batizado com o Espírito Santo, tem que acreditar, orar e buscar. Deus te batiza. Mas aquele grande dia, a esperança da igreja do Senhor aqui nessa terra, você acreditando ou não, ele vai acontecer. Você estando preparado ou não, esse dia vai chegar. Você estando com as tuas vestes brancas ou não, o noivo vai vir buscar a igreja e vai ser no abrir e fechar de olho. Não vai dar tempo procurar o líder de mocidade, não vai dar tempo procurar o líder de adolescente, não vai dar tempo procurar dirigente de congregação. Não é mais tempo de se preparar, é tempo de já estar preparado para ir de encontro ao noivo. Quem é esse? Cristo Jesus. Por que Maranata continua com o grito: ora vem Senhor Jesus? Olhe para cá, escute. Quando ele fala-nos a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, primeiramente, em algumas traduções e algumas bíblias vai ter isso, que elas estavam à espera do noivo. Diga noivo. Diga noivo. O noivo demora um pouco a vir, mas de repente meia-noite alguém escuta um clamor dizendo: aí vem o esposo. Diga esposo. Ou seja, primeiro era o noivo, saíram ao encontro do noivo. Segundo, meia-noite, aí vem o esposo. Depois que as portas se fecham,
que quem está no lado de fora não entra mais para quem está no lado de dentro. Alguém bate na porta dizendo: abre-nos a porta, Senhor. Aí é triste, porque começa sendo noivo, mas quando a gente se casar com ele, que ele subir a gente para morar no céu, aí não é mais noivo, já é esposo. E para aquelas que ficarem, ele não vai ser mais noivo nem esposo, agora ele é Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo porque ele ainda é noivo, ainda dá tempo porque em breve será esposo. Mas vai chegar o dia, a hora que não dará mais tempo, que não será mais noivo, não será mais esposo. Ele será conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Ainda há tempo de clamar, ainda há tempo de buscar. A Bíblia diz que quando João chega no céu, no capítulo de número 5, que ele se depara com Jesus dizendo: olha, o que tu ouviu, o que tu vê, tu escreve. Para quê? Para que a minha igreja entenda. A Bíblia diz que ele viu um livro fechado. Esse livro não podia ser aberto. E a Bíblia diz que ele chorava. Por quê? Porque ninguém foi achado digno de abrir esse livro. A última vez que alguém chora no céu é quando João chora. Porque a partir disso, eu digo eu, não a palavra, Papai do céu criou uma regra dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima naquele dia. Quando ele está chorando muito porque ninguém foi achado digno. Imagina agora João, meu irmão. As últimas cenas de Jesus que ele vê é um Jesus crucificado. Uma das últimas cenas que ele vê é um Jesus jogado numa cruz, com a lança transpassando os seus quartos, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo cruel, com a crueldade que os soldados romanos estavam sobre ele. Um Jesus sofrido como um cordeiro mudo sendo levado ao matador. O João, que tinha visto essa cena de Jesus, agora ele olha para ver quem fala com ele. Agora Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12, quando ele se vira para ver quem fala com ele, o semblante de Jesus agora não é o Jesus sofrido. Agora é um homem que tem umas vestes brancas, cabelos brancos como a neve. A Bíblia diz que os seus olhos eram como que de chamas de fogo, os seus pés eram como de latão reluzente, na sua voz era como de muitas águas. E a Bíblia diz que na sua coxa tinha algo escrito, sabe o que era? Rei dos reis e Senhor dos senhores. No capítulo 5, alguém aponta para Jesus e diz: eis ali alguém que venceu, alguém que é digno, o cordeiro que foi morto e agora reviveu. Alguém é digno, alguém morreu, alguém te salvou, e esse mesmo também te fez uma promessa. Capítulo 14 do livro de João: eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Quem é aquele que acredita nessa promessa? Levanta a mão, adora o santo nome do Senhor Jesus. O mesmo que venceu vai voltar para buscar a sua igreja. Não há tempo de brincar, nunca foi tempo de brincar. Não há tempo de cantar Maranata dentro da igreja e se esconder de Deus no lado de fora. Porque aquele que canta Maranata aqui dentro mantém vida santa no lado de fora. Porque você imagina a vergonha, alguém olhar e dizer: não era você que estava lá no culto da UADERJ, cantou, levantou a mão, Jesus te abençoou. Como é que ele volta e você ficou? Como será naquele grande dia se tu não estiver preparado? Como será naquele grande dia se você ficar? Como será naquele grande dia se alguém apontar o dedo para você e dizer: por que tu ficou? O que tu está fazendo aqui? Não era você que cantava Maranata, ora vem Senhor Jesus? Aquele que canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, tem que ter certeza do grito, porque aquilo que você grita dizendo ora vem Senhor Jesus, uma hora ele chega. Há muito tempo se ouve falar que Jesus virá, uma hora vai ser a última vez que você vai escutar isso, e realmente ele vai vir buscar a sua igreja. Essa é a maior esperança da igreja do Senhor aqui nessa terra. Somos a geração do arrebatamento, igreja. Vamos viver o último avivamento nessa terra até Jesus vir buscar a sua igreja.
Não tem tempo mais de brincar, não tem tempo mais de se desviar, não dá tempo mais de tu manter um namoro que não é santo, não dá tempo mais de continuar contando mentirinha na tua escola, não dá tempo mais de viver naquilo que Jesus não se agrada, não dá tempo mais. O céu já foi preparado, não está sendo preparado, ele já foi preparado. Papai do céu foi preparar lugar, já tem uma mansão lá em cima. Eu não sei se aqui é onde você vai, aonde você anda, a tua rua é esburacada, eu não sei como é que é, mas lá no céu eu sei que a Bíblia diz que é de ouro puro e de cristal. Eu não sei se tu mora de aluguel, no condomínio, em uma casa alugada, mas eu sei que lá no céu a moradia é nossa, as mansões celestiais estão nos esperando. Eu não sei pelo que tu chora aqui nessa terra, mas naquele dia o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Mas antes dessa palavra de esperança, no último capítulo do último livro, ele terminava dizendo, versículo 15: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete mentira. É ele dizendo. É muito bonitinho falar do céu, é muito bonitinho dizer o que vai acontecer lá, mas também tem que ser falada a verdade daqueles que não vão subir. A nossa igreja ainda guarda a sã doutrina das Assembleias de Deus, a nossa igreja ainda guarda a palavra que pecado é tratado como pecado, santidade é tratado como santidade, e não vamos mudar os nossos valores para agradar o mundo. Ele, se quiser que mude, se adeque à Bíblia Sagrada. Vamos continuar pregando, custe o que custar. Aqui na nossa igreja, homem ainda é homem, mulher ainda é mulher, aborto ainda é pecado, ideologia de gênero ainda vem do inferno. Deus levanta pessoas com coragem. No céu não vai entrar pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há pois todos são cheios. As nuvens não podem, Deus, o reino de gozo celeste que Deus quis para mim. Só quem vai, levanta a mão e diga: irei eu para. Deixa eu dar uma notícia para quem está preparado para ir do céu. Levanta a mão, não te pedi isso ainda. Levanta a tua mão lá em cima. Deixa eu te dizer, a nossa alma anseia de estar no céu. Não é por conta das ruas de ouro, não é por conta das mansões, não é por conta do rio da vida. Eu não vou no céu pelo que tem lá, eu estou indo para o céu por alguém que me espera lá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Tem mais alguém que se alegra com essa notícia? Tem mais alguém que vai morar no céu? Maranata,
Maranata, Maranata, Maranata. Quem tem coragem de proclamar isso depois do que você ouviu? Quem tem coragem de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus? Tem alguém com coragem? Eu estou vendo 2 pessoas com a mão levantada, 3, 4, 5, eu estou vendo a igreja. Levante a mão e diga Maranata, diga Maranata, Maranata, Maranata. Repita Maranata, Maranata, Maranata. Abre a boca e diga Maranata, Maranata. Isso é a voz da igreja que espera o noivo. Essa é a voz daqueles que estão preparados. Deixa eu te dar uma notícia: Jesus já chegou presente neste lugar e está começando a derramar o seu Espírito Santo no meio da igreja. Aqueles que estão preparados para receber algo de Deus, levanta a tua mão enquanto Jesus está passando no recinto. Ele está presente aqui. É dele, por ele, para ele. Nossa. Quantos podem ficar de pé nessa noite? Há um grito, há um clamor. Esse clamor não pode ficar preso aqui dentro da igreja. Não é nós que precisamos ouvir que Jesus está voltando, é eles que estão no lado de fora. Nós como igreja seremos instrumento usado por Deus para proclamar o Maranata. É o Espírito e a noiva que dizem vem. É por isso que eu fiz questão do capítulo de número 22 ler 3 partes. Versículo 7 diz: eis que cedo venho. Versículo 12 diz: eis que cedo venho. E termina no versículo 20 dizendo: eis que cedo venho. Você entendeu a urgência de ser pregado o reino de Deus? Eu quero acreditar que eu não estou sozinho a proclamar a palavra de Deus aqui nessa terra. Eu quero acreditar que Deus está levantando um exército de adolescentes preparados, armados para ir para o meio da guerra. Escute aqui, olha para mim. Nem todos vocês terão oportunidade de pregar no púlpito que ele vem. Mas tem lugares que você chega que o evangelista Leonardo não chega. Tem lugar que você vai que o teu líder não vai. Tem lugar que você conversa que o teu dirigente não conversa. Deus está dizendo: você também será um instrumento de avivamento aqui nessa terra. Você também será um instrumento, um alarido de Deus para pregar que Ele vem, para dizer que Ele vem buscar a sua igreja. Quantos a partir de hoje vão se tornar instrumento de Deus? Cadê? Deixa eu ver. Me permita fazer 2 convites nesta noite. Me permita. O primeiro deles é para você, meu querido e amado irmão, quem sabe entrou dentro deste culto hoje meio que perdido, já até fez parte do altar do Senhor, mas o teu coração se encontra distanciado dos caminhos de Deus. A tua vida se encontra distanciada do altar do Senhor. Você sabe que até vem, até levanta a mão, até dá glória a Deus, aleluia, mas sabe que a tua alma está distante de Deus. Você que nunca aceitou Jesus como teu único, suficiente Salvador, ou você que já foi crente, já experimentou dessa glória, sabe o que é estar em nosso meio, sabe o que é fazer parte dessa mocidade, e se encontra distante de Jesus. O primeiro convite que eu faço é para você, que hoje quer entregar a sua vida inteiramente para Jesus, que hoje mesmo sendo crente, mas sabe que precisa reconciliar, sabe que não está inteiramente dentro do grito de Maranata, porque se Jesus voltasse hoje, você era arriscado ficar nessa terra. Se tem alguém que nos assiste através dessa transmissão, que quer voltar para Jesus, coloque aí nos comentários que está hoje voltando para a casa do Pai, que está hoje refazendo a sua aliança com Ele. Mas se também existe alguém na nave da igreja, que hoje volta-se para Deus, eu te faço um convite especial. Sai do teu lugar, vem até aqui. Eu quero orar juntamente com essa igreja pela tua vida. Você pode abraçar alguém que está no teu lado e dizer: eu te espero no céu. Diga: eu te espero no céu, meu amigo.
Diga assim: vamos junto morar no céu. Diga: se tu não estiver preparado, eu te ajudo. Diga, conte com as minhas orações. Diga, eu te vejo no céu. Diga, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Tem alguém que deseja refazer essa aliança hoje? Adolescentes, jovens, adultos. Seja um evangelista hoje. Procura se alguém no teu lado está sem força para chegar até aqui. Precisa nem que seja abraçado chegar neste lugar, mas precisa que você ajude. Venha. Não é vergonhoso chegar até aqui. Vergonhoso é a trombeta de Deus tocar, tu ter escutado a palavra, tu ter estado no culto da UADERJ e no último dia não ir morar no céu e alguém apontar o dedo e dizer: tu não estava no culto, tu não ouviu a palavra de Deus. Cadê a segunda pessoa que hoje quer retornar para os caminhos do Senhor, refazer o sacrifício? Venha, mas venha querendo o céu. Venha com vontade de morar no céu, querido. Venha. Não tem 100% de certeza? Venha, esse é o caminho. Só há um caminho, não tem atalho. Só há uma verdade, não há mentira no nosso meio. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Venha, venha que o céu está te aguardando, Jesus. Eu estou sentindo Jesus manifestar a sua glória no meio dos adolescentes. Eu estou vendo arrependimento de pecado. Eu estou vendo Jesus habitando no meio da igreja. Eu não sei. Venha.
Você pode orar com ele junto comigo? Estenda a mão para cá. Eu falei que eu tinha 2 convites e esse é o primeiro. Primeiramente, vamos consertar os altares. Primeiramente, deixe Jesus abraçar você que veio aqui. Não importa o quão longe você foi, o Pai sempre espera à porta de casa. Não importa o quão longe você caminhou, Deus ainda tem uma esperança para você. E eu tenho certeza que a tua casa está guardada lá no céu, no ladinho da minha, para a gente adorar Ele, o Senhor dos Exércitos, de dia e de noite. Estenda a mão para cá. Senhor nosso Deus, estamos com os teus filhos amados aqui, refazendo aliança contigo, Jesus. Escreve o nome deles no teu santo livro, Jesus. Meu Deus, faça a promessa, reaviva essa esperança. Que toda depressão bata em retirada em nome de Jesus. Que toda ansiedade vá embora em nome de Jesus. Que toda síndrome do pânico vá embora em nome de Jesus. Espírito suicida vai embora. Reunido, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Eu falei que era 2 convites. O primeiro, já que vocês são filhos de Deus agora novamente. O segundo que eu faço, olha para cá, adolescente, você entrou no meio de uma guerra e não tem como voltar para trás. O grito de Maranata é dito pela própria igreja. E se estamos no conjunto de adolescentes para os próprios jovens e adolescentes, Deus está contando com você para essa guerra que se aproxima. E hoje é o dia de vir para frente e não recuar mais. O convite que eu faço é: cadê você que hoje se disponibiliza a ser um atalaia de Deus, a ser um divulgador da volta de Cristo? Cadê você que hoje se habilita a dizer Maranata, ora vem Jesus, a qualquer lugar da cidade, da escola, da tua casa, seja nas redes sociais, aonde você for, você será o mensageiro da vinda de Jesus aqui nessa terra. Sai do teu lugar, vem correndo aqui pra frente, venha, sai do lugar, venha. Se você se disponibiliza a falar desse Jesus maravilhoso, venha ser o mensageiro dele, venha ser usado por ele. Tem o desejo do Espírito de encher, sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Aproveite a oportunidade, venha. Se você soubesse o que Deus tem preparado para te dar nessa noite, meu Deus, eu estou sentindo uma graça tão grande, uma autoridade de Deus tão grande neste lugar. Eu não vim brincar de ser profeta, irmão. Eu vim ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Quer ser boca de Deus nessa terra? Vem aqui. Quer ser usado pelo Espírito de Deus? Venha. Mas vem com o coração aberto. Quantos adolescentes se disponibilizando, quantos jovens aqui estão? Posso te dizer um segredo? O céu conta com você, meu filho. O céu conta com você, minha filha. E quem colocou a mão no arado não tem como voltar para trás, não. Pode sofrer, mas continue servindo a Jesus. Pode doer, mas continue sendo fiel. Tem mais gente se aproximando. Eu tenho uma notícia para dar para aqueles que estão esperando Jesus. Deus está contando com a tua fidelidade. Chegou aqui na frente querendo ir morar no céu, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e dá lugar no teu coração para o Espírito de Deus agir na tua vida. Em nome de Jesus, fecha os olhos. Nessa oração você vai pedir a Deus que Ele te tome. Vai pedir a Deus que Ele te encha. Vai pedir a Deus que Ele te use. Vai pedir a Deus que Ele seja contigo. O céu é lugar de crentes que ainda são fiel. Levanta a tua voz, deixa eu ouvir o clamor da igreja. Só entra no céu quem aqui for fiel.
santificação, pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Só entra no... Eu quero ouvir o clamor da igreja. Jesus! Só entra quem aqui for fiel e orai. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Meu Deus! Enche essa igreja, Jesus. Aonde tiver um jovem disponível, Deus, enche do teu Espírito Santo agora. Começa a olhar para corações daqueles que aqui chegaram, Jesus. Começa a olhar para a disponibilidade, meu Deus. Aonde tiver um ou dois, aonde tiver 3 ou 4 que queira hoje ser uma atalaia de Deus nessa terra, levanta Satanás que se levantar, mas a igreja vai continuar de pé, adorando, louvando, bendizendo. Vai pra guerra. Eu faço um pedido de ousadia ao meu Deus nessa noite. Aonde tiver adolescentes e jovens que estão aqui na frente, que Deus vai levantar nessa terra com poder e autoridade, que Deus vai dar dons espirituais, que Deus vai batizar com o Espírito Santo, que Deus vai usar para pregar, que Deus vai usar para profetizar, que Deus vai usar no meio dessa terra. Deus, dá um sinal no meio da igreja, enche do teu Espírito Santo agora, 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 Jesus. Espírito, Espírito, que desce como Deus, vem em Pentecoste, Deus. Oh, vem e enche-me de novo. Levanta a mão se você quer ser cheio, levanta a mão. Jesus está vendo a disponibilidade. Espírito, Espírito, aonde tiver uma mão levantada, uma porção da glória de Deus começa a descer no meio desse ambiente, começa a descer no meio desses jovens, começa a descer no meio dos adolescentes agora, 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 Jesus, agora, Jesus, enche, enche, enche. Rabandere cantore mandore vecchore vassia. O rabandere cantore varassúria. Adore, 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 adore. Que me compreender. Ele vai pegar adolescente em nosso meio, encher do Espírito Santo. Sai da frente, Satanás. Deus levanta a mocidade cheia. Deixa ele te encher, deixa ele te envolver, deixa ele te tomar, deixa ele te tomar, deixa ele te tomar, deixa ele te tomar. Tá se prendendo por quê? Tá se prendendo por quê? Enche, meu Deus! E enche-me de novo. Cadê os adolescentes cheios de Deus?
Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Assim como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. O meu Jesus começa a batizar com o Espírito Santo agora. Feche os olhos. Haja batismo com o Espírito Santo agora. Haja batismo no meio da igreja agora. Haja batismo no meio da igreja agora. Vai. Haja batismo no meio da igreja agora. Haja batismo em nome de Jesus. Seja cheio agora. Agora. Agora enche Jesus. Enche Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Cai por terra a enfermidade. Cai por terra a depressão. Cai por terra a ansiedade. Cai por terra suicídio. Caia por terra demônios. Em nome de Jesus. Dá um abraço nesse adolescente do teu lado. Dá um abraço nesse adolescente do teu lado e diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: vamos ganhar o céu. Diga: em nome de Jesus. Vamos ser usados por Deus nessa terra. Abraça ele e diga: conte comigo. Diga: conte comigo. Deus está levantando a geração tomada de autoridade no meio dessa igreja. Satanás quer sair da frente. Deus está em nosso meio. Deus está em nosso meio. Deus está em nosso meio. Nós te adoramos e engrandecemos o teu nome, Jesus. Te pedimos que o Senhor guie esses adolescentes nessa caminhada, e que aonde eles forem, a mão do Senhor esteja com eles. Aonde eles forem, Deus esteja com eles, hoje, para todo sempre. Quantos assim confirmam, diga amém. Volte para o seu lugar adorando a Jesus de Nazaré. Tem glória no meio da igreja. Tem aleluia no meio da igreja. Tem glória a Deus no meio da igreja. Tem glória a Deus no meio da igreja. Tem aleluia no meio da igreja. Tem línguas estranhas no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Cadê? Cadê? A nossa geração não vai mais contar o que aconteceu no passado. A nossa geração não vai mais contar os milagres do passado. Deus vai fazer a nossa geração viver o sobrenatural. Vai voltar a ter cura no meio da igreja. Vai voltar a ter batismo com o Espírito Santo no meio da igreja. Vai voltar a ver Deus operar no meio da igreja. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente.
Quantos vão levar essa palavra para casa? Diga amém. Não é muito complexo não. É o simples, é o feijão com arroz. É dizer que Ele salva, que Ele cura e que Ele batiza com o Espírito Santo. E em breve Ele voltará para buscar a sua igreja.